A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Levítico. Informações básicas. O autor é Moisés, a data aproximada é de 1440 a 1400 a.C. O período, onde foi escrito, ou o local de quando foi escrito, foi no deserto, assim como os outros livros também, nessa peregrinação dos 40 anos no deserto. As fontes é a tradição oral. O público-alvo é o povo de Israel. E o versículo-chave do livro é Levítico 11, 45. E a palavra-chave, a palavra que resume o livro, a palavra que mais aparece no livro é a palavra santidade ou santo. O tema central, o acesso a Deus se dá por meio do sangue. O conteúdo, então o acesso a Deus, Deus exige que para o adorador, para que uma pessoa tenha acesso a Ele, é necessário que essa pessoa seja santo. Então que esse adorador, ele seja santo. O livro mostra uma tipologia do sacrifício de Cristo, então quando nós vemos lemos o livro, nós vemos muito implícito no texto o sacrifício de Cristo. Nós vemos também os tipos de ofertas, os tipos de festas também, e resumindo o livro, assim, mostra os códigos e as leis para tornar Israel uma nação santa. Vale lembrar que o objetivo da inspiração do livro é para que o povo de Israel tenha instrução para ser uma nação santa. As principais personagens é Deus, Moisés, Arão e os levitas. O esboço é todo referente a leis, né? Então, sobre as ofertas do capítulo 1 ao capítulo 7, sobre o sacerdócio do capítulo 8 ao capítulo 10, a purificação do capítulo 11 ao 22, então veja que há um grande texto, uma grande porção do texto que é dedicada à purificação. Em relação às festas do capítulo 23 e 24, e também as bênçãos e maldições e também orientações do capítulo 25 ao capítulo 27. Os sacrifícios oferecidos pelo povo, ou também chamado de os tipos de ofertas, o holocausto, que é a expiação pelo pecado geral. Vale lembrar que essa oferta de holocausto é uma oferta que ela deve ser consumida pelo fogo, queimada totalmente. E foi o mesmo tipo de oferta que Deus pediu a Abraão quando pediu que sacrificasse Isaque em holocausto. A oferta deveria ser um animal sem defeito, de acordo com as posses do ofertante. Então, um ofertante que era mais rico ou que tinha mais condições, ele deveria dar um animal maior e melhor, e aquele que era mais pobre, um animal menor também, segundo as suas posses. E aí uma tipologia com Cristo, Cristo é a entrega total e suficiente para resgatar, para nos resgatar do pecado. Então Cristo é suficiente, o sacrifício dele é suficiente. A oferta de manjares ou cereais, esta oferta é uma oferta de gratidão a Deus. Ela era feita por meio dos cereais, então os frutos da terra mesmo, os cereais, e aí mostra que Cristo, a perfeita humanidade de Cristo nesta oferta. A oferta pacífica também era uma oferta de gratidão e desejo de comunhão com Deus. Essa questão da oferta pacífica era uma questão de aplacar a ira de Deus, e o objetivo era ter comunhão com Deus. Essa oferta, ela era um boi, um carneiro, um bode sem defeito, Lembrando que todas as ofertas a Deus, todas as ofertas são ofertas sem defeito. E a gente até pode fazer não é esse o objetivo, eu nem quero gastar tempo com isso, mas fazer as aplicações também com relação às ofertas hoje. Em Cristo nós temos
a paz com Deus, e Ele é a nossa paz. Né? Está lá em Efésios 2,14. Então, essa oferta era uma oferta de gratidão e também para acalmar, aplacar a ira de Deus. Também tinha uma oferta chamada oferta pelo pecado, que eram aqueles pecados não intencionais ou involuntários que o povo cometia ou uma pessoa cometia. E essa oferta era um boi ou um bode sem defeito. E aí em Cristo é a nossa oferta pelos pecados, então é suficiente o sacrifício de Cristo. E também havia a oferta ou sacrifício também pela culpa, que era o perdão dos pecados específicos. Então era um determinado pecado bem específico. A oferta era um carneiro sem defeito, e aí nós vemos em Cristo, que Cristo levou a nossa culpa e pagou o preço que deveríamos ter pago. Então, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo é substitutivo, ou seja, quem deveria morrer lá era eu e era você, mas Jesus ele toma o nosso lugar e recebe a culpa pelo pecado. Acerca das festas, então nós vemos aí as festas, as datas, os propósitos e também as características que aconteciam em cada festa. Então, a festa da Páscoa era para comemorar a libertação, a saída do povo de Israel do Egito. Ela acontecia no 14º dia do mês de Nissan. E a característica era um jantar que lembrava Israel como o Senhor agiu na libertação do seu povo. Então, era uma festa que eles se encontravam, comiam e lembravam disso, dessa saída de Israel do Egito. A festa de Pentecostes, que era dedicar a colheita a Deus, acontecia no 6º dia, ou no dia 6 de Sivan. O sacerdote apresentava ao Senhor o molho da colheita ofertante. Assim que começava a colheita, eles já faziam essa festa, já dedicavam a colheita a Deus. O dia da expiação, o propósito era oferecer um sacrifício para receber o perdão que dava vida. Né? Acontecia no dia 10 de Tinsri, e era uma oferta queimada pelo pecado e era oferecida ao Senhor. A festa dos tabernáculos, que era para lembrar o povo do tempo de peregrinação no deserto. Essa festa também é chamada de festa das cabanas, né? Que eles moravam em cabanas por 7 dias para lembrar o tempo que habitavam em cabanas no deserto. Então, é uma questão de lembrança. Curiosidades. É o livro central do Pentateuco, então os 5 primeiros livros, ou também chamado de Torá, o Levítico está bem no centro desses 5 livros, ele é o 3º livro. Então ele está entre Gênesis e Êxodo, e também entre Números e Deuteronômio. Então ele nos primeiros livros tratam da ruína do homem, né, e o plano de Deus para resgatar o homem, e em Números e Deuteronômio, que prepara o povo para a conquista da Terra Prometida. Então, Levítico, esse livro ele fala da adoração e comunhão para ter uma melhor clareza da adoração e comunhão para conquistar a terra e também conquistar a vontade de Deus, que é o mais importante. Então, isso, eu não quero fazer aplicações aqui, mas isso já vai te dando uma orientação para até uma mensagem, uma pregação ou um estudo nesse livro central, a importância da santidade. Mais curiosidades, então a ênfase no livro, no número 7, lembrando que o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Então, o sábado do Senhor era o 7º dia. O 7º ano era chamado de o ano sabático. O ano do jubileu era pensando em 7 vezes 7, então era 7 vezes, né? Então eram 7 anos sabáticos, que aí 7 vezes 7 dá 49, e após o 49º ano havia o 50º ano, é claro, e nesse ano 50º ou número 50 era o ano, do jubileu,
que deveria perdoar as dívidas, tem uma série de coisas nesse dia bem importantes, e vale a pena até o estudo sobre o ano sabático, né, o 7º ano, e também o ano do jubileu. Aconteciam coisas muito importantes aí. Pentecostes, que eram 7 semanas após a Páscoa. No 7º mês também havia a festa das trombetas, dos tabernáculos e também da expiação. Pentecostes durava 7 dias e a Páscoa também durava 7 dias. O que nós vemos em doutrina no livro de Levítico, a santidade de Deus. Então Deus é um Deus santo, e a doutrina da santidade de Deus, ela não é teórica, ela é prática. Nós vemos isso, e Deus quer que o povo de Israel seja santo. Então, o fato dele ser santo é uma razão suficiente para o seu povo busque também a santidade. Então, assim como Deus é santo, nós também devemos ser santos. A morte substitutiva, então, como eu já mencionei, Levítico mostra que pela graça, né, Deus aceita pela graça a morte de um substituto, né, como pagamento da dívida pelo pecado, que lá no Antigo Testamento, principalmente aqui no livro de Levítico, é retratado como um animal, e no Novo Testamento já mostra, ou mostrava em Levítico, que haveria um que é perfeito, que faria o sacrifício completo e único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade é imprescindível. Então, isso é uma doutrina, é muito importante isso. Então, o reino de Deus, a santidade não é uma opção. Então, as pessoas pensam, eu vou ser santo hoje, só hoje ou amanhã, ou a santidade só na semana da ceia, ou enfim. Como eu disse, não quero fazer aplicações aqui, eu acho que vale muito a pena o estudo e também pregarmos sobre esse assunto. E então, o livro fala tanto de santidade que a palavra santo aparece 389 vezes. Os sacrifícios eram uma maneira oferecida a Deus para que o homem tivesse acesso a ele. Então, através daquela oferta, daquele sacrifício, o homem se aproximava de Deus. E aí no Novo Testamento, Cristo é o sacrifício definitivo. E é por isso que no Novo Testamento, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós não fazemos nem mais sacrifícios e nem coisas que lembrem os sacrifícios que eram feitos antes de Cristo, né? Então a ceia do Senhor hoje é uma lembrança do sacrifício de Cristo. E o autor de Hebreus, né, a gente vai comparar já também, o autor do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele é muito correlacionado com Levítico, falando dos requisitos da santidade que agrada ao Senhor. Então, aqui a relação. Então, em Levítico e Hebreus, então o sacerdócio em Levítico era arônico, ou seja, eram os descendentes de Arão, eram levitas, mas teriam que ser da descendência de Arão. Já em Hebreus, o sacerdócio é messiânico, o sacerdócio é de Cristo, é único, de um só. Então, o sumo sacerdote em Levítico era imperfeito, ele deveria oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Já em Hebreus nós vemos que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. Então, se é perfeito, não precisa fazer mais nada. Não é aquilo que vai aperfeiçoando. Não, perfeito é algo que não precisa fazer mais nada. Em Levítico, os sacrifícios são variados e constantes. Como nós vimos ali, as 5 ofertas, então os sacrifícios eles eram variados. Haviam 5 tipos de sacrifício e eles eram constantes. Tem sacrifício que tinha que ser feito todo dia, tinha sacrifício que tinha que ser feito toda semana, nas festas e assim por diante. Então, já em Hebreus, nós vemos que o sacrifício de Jesus é um sacrifício único e definitivo, uma vez por todas, ou uma vez só. Já
O líder do povo em Levítico era Moisés, então Moisés era o cabeça do povo. É claro que Deus era um regime teocrático, Deus estava acima de tudo, mas Moisés era o líder do povo. Já em Hebreus, o líder do povo, o santo, especial, zeloso e de boas obras, é Jesus, o Cristo. Então Jesus é o cabeça da igreja e Jesus é o líder do povo. E já caminhando para a conclusão, então o livro de Levítico ele parece difícil, ele fala muito sobre sangue, sobre comportamentos, purificação, ele parece ser muito difícil de ser compreendido, né? Na leitura parece ser muito difícil de ser compreendido. E eu espero que por esse panorama, a nossa mente possa ser mais esclarecida quanto ao livro, e a gente começa a ler o livro pensando em Jesus. Então, se você lê o livro pensando somente de forma literal, em sangue, em purificação, mas pense em Jesus, no processo de santificação, na salvação, que aí você vai ver que as coisas vão melhorar e vai ver que o que a gente vê em Levítico é uma tipologia do que Cristo fez e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, depois que a gente percebe isso, a leitura vai se tornar bem melhor, mais agradável e vai fluir mais. Então, nós também vamos ver que os sacrifícios eram provisórios, eram por um tempo, e nós vamos ver que tudo isso é cumprido em Jesus no Novo Testamento, e aí lá em Hebreus fala muito claro sobre isso. Então, o meu encorajamento é que você leia Levítico em paralelo com Hebreus. Então, depois que você lê Levítico, leia Hebreus e você vai ver que você vai aprender muito. Você vai ver que estão correlacionados. É claro que agora, nesse tempo agora, nós vamos fazer o panorama de Levítico, mas depois vai haver também o panorama de Hebreus. E, para finalizando, então, espero que vocês tenham uma boa leitura, que tenham um bom aprendizado. Se ficar com alguma dúvida, postem nos comentários que tentamos responder da melhor forma possível e da mais rápida possível também. Que Deus abençoe a todos, bons estudos, boa leitura, em nome de Jesus.